Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar aqui nosso estudo da teoria dos grafos. Na aula de hoje vamos falar sobre representação de grafos em matrizes, em listas. Então nas outras aulas a gente viu algumas representações de grafos. Nessa aula a gente vai mostrar outras representações que a gente pode dar para grafos. Então a gente pode representar grafos também em matrizes e também em lista. Vamos ver isso. Então lá, as 4 representações de grafos que a gente vai ter depois dessa aula. 2 a gente já tem, 2 eu vou apresentar nessa aula. Tem mais representações? Sim, mas vamos pegar nessas 4 que são as mais importantes. Quais são as que a gente já viu? A gente já viu a representação gráfica de um grafo. Por exemplo, aqui ó, no caso lá do campeonato da escola, essa daqui é uma representação gráfica de um grafo, né? Eu coloco pontinhos, eu coloco tracinhos e ligo esses pontinhos, né? Cada pontinho vai ser um vértice, cada tracinho vai ser uma aresta. Então aí está a representação gráfica. E a gente também viu lá em representação algébrica, a gente pode chamar, né? Ou de conjuntos, que é fazer uma relação de todos os vértices e de todas as arestas, né? Esse mesmo grafo eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Esse grafo aceita também essa representação. Perceba o seguinte, se eu colocar só a relação de arestas, nesse caso aqui é suficiente. Porque aqui na relação de arestas já está mostrando os vértices que a gente vai ter. A gente só tem que tomar cuidado que, se tiver um vértice isolado, aí eu tenho que falar também quais são os vértices, né? Porque posso ter um vértice que seja isolado. Se eu não tiver vértice isolado, só de colocar a relação de arestas já é suficiente para representar o grafo, né? Porque aqui nas relações de arestas já aparecem os vértices. Por que eu estou falando isso? A gente está pensando sempre, vai pensar nessa aula, sempre em tentar reduzir ao máximo, se a gente for trabalhar com um grafo computacionalmente, a gente vai tentar reduzir ao máximo a quantidade de memória que a gente precisa utilizar. Porque imagina trabalhar com um grafo gigante. Ah, eu trabalho na coleta de lixo de São Paulo. Imagina só um grafo com todos os quarteirões e todas as esquinas de São Paulo. Vai ser um grafo gigante. Ou eu trabalho numa empresa de logística que entrega para o Brasil inteiro. Imagina eu pegar todas as cidades do Brasil, todas as estradas, todos os possíveis caminhos. Vai ser um grafo gigante. Então, pensando que a gente pode trabalhar com um grafo gigante, ou eu trabalho no Facebook. Imagina o tamanho desse grafo do Facebook, em que cada pessoa é um vértice e as relações que essas pessoas têm de amizade, por exemplo, ser uma aresta. Imagina o tamanho desse grafo. Então a gente vai ter grafos de tamanho absurdos. Pensando nisso, a gente vai tentar reduzir ao máximo a memória para poder guardar um grafo desse. Então, uma forma aqui é o que? Se eu tenho uma representação colocando a relação de vértices de arestas, de conjuntos, eu posso já omitir os vértices, se eu não tiver nenhum vértice isolado, né? Ou se eu tiver, eu só informo quais são os vértices isolados, porque os outros vértices já vão estar informados aqui nas arestas. Agora vamos ver as outras 2 representações de um grafo, que é matriz de adjacência. A gente vai ver o que é uma matriz de adjacência, qual estratégia a gente pode utilizar para usar menos memória. Lista de adjacência, ok? E aí a gente vai ver, que caso será que é melhor matriz de adjacência, que caso é melhor lista de adjacência, tudo pensando isso na quantidade de memória que a gente precisa utilizar para guardar um grafo, armazenar um grafo. Antes de começar com a matriz e a lista de adjacências, cuidado que quando a gente vai fazer a representação gráfica, a gente pode ter mais que uma representação gráfica para o mesmo grafo. Perceba o seguinte, esse e esse são o mesmo grafo. É o K4, que é um grafo simples, completo, com 4 vértices. E eu posso representar esse K4, esse grafo simples, completo, com 4 vértices, dessa forma ou dessa forma graficamente. Os 3 representam o mesmo grafo. Perceba aqui, ó, se eu pegar esse vértice aqui, ele está relacionado com os outros 3 vértices de maneira simples, ou seja, sem laço e sem arestas múltiplas. E aí qualquer outro vértice que eu pegar também vai estar relacionado com os outros 3. Aqui é a mesma coisa, pega qualquer vértice, esse daqui ó, ele vai estar relacionado com os outros 3. Pega esse daqui, ele vai estar relacionado com os outros 3 de forma simples.
Aqui também, ó, pega esse daqui, ó, ele vai estar relacionado com os outros três. Então, ou seja, nessas três representações, todos os vértices de cada representação está relacionado com os outros três a partir de uma aresta simples e sem laço. Ou seja, são um grafo completo simples. Então, só para deixar bem claro isso, ok? Se eu tenho um grafo, se eu pegar um grafo e mandar duas pessoas diferentes fazer uma representação gráfica daquele grafo, as duas pessoas podem fazer representações gráficas diferentes, ok? Então eu posso ter representações gráficas diferentes para o mesmo grafo. Agora sim, vamos falar sobre matriz de adjacências. Então vamos ler aqui, ó. Cada vértice do grafo é representado por uma linha e uma coluna dessa matriz. Então, esse grafo aqui, ó, o V1 ele vai ter uma linha representando o V1 e vai ter uma coluna representando o V1. Então, cada vértice vai ter uma linha e uma coluna da matriz de adjacência representando ele. E o elemento A e J da minha matriz de adjacência vai informar o quê? A quantidade de arestas que conecta o vértice I com o vértice que é representado pela linha I com o vértice que é representado pela coluna J. Né? Porque cada linha e cada coluna representa um vértice diferente. Então, o A e J ele está na linha que é representada por um vértice da linha I, e a coluna J vai representar um outro vértice. Então, o A e J vai mostrar quantas arestas conectam esse vértice que está sendo representado pela linha I com o vértice que está sendo representado pela coluna J. Eu vou fazer aqui a matriz de adjacências, vai ficar mais fácil de entender. Então, vamos fazer aqui a matriz de adjacências e eu vou escrever aqui, ó, 4 linhas. Cada linha vai representar um vértice. Então, a primeira linha vai ser o V1, a segunda linha vai ser o V2, a terceira vai ser o V3 e a quarta linha vai ser o V4. Cada coluna vai representar também um vértice. Então, a primeira coluna vai representar o V1, a segunda coluna vai representar o V2, a terceira vai representar o V3, a quarta vai representar o V4. Então, estou construindo a matriz de adjacência. Agora que eu estabeleci qual linha representa qual vértice e qual coluna representa cada vértice, agora a gente pode fazer. Na primeira linha, então, o vértice 1. Quantas arestas vão do vértice 1 para o vértice 1? No caso, são laços. Então, quantos laços tem do V1 para o V1? Só tem um laço. Então, aqui a gente vai colocar 1. Ué, professor, mas você não falou que no grau o laço conta 2? Sim, no grau de um vértice o laço conta 2. Porque o que é grau? É quantos toques de arestas o vértice recebe. Então, um laço ele toca 2 vezes em cada vértice. Por isso que no grau, um laço conta como 2 toques, ou seja, conta como 2 graus no vértice. Agora aqui, ó, é a quantidade de arestas. Entre o V1 e o V1, quantas arestas sai do V1 e chega no V1? Só tem uma aresta, porque só tem um laço. Tem um laço que conta como 2 graus, mas o laço é único, e aqui é a quantidade de arestas. Então, aqui vai ser 1. E do V1 para o V2? Do V1 para o V2 só tem uma aresta, 1. E do V1 para o V3? Agora perceba o seguinte, ó. Do V1 para o V3 tem 2. Então, no caso, esse daqui são arestas múltiplas. Que número que eu vou colocar aqui? 2, porque do V1 para o V3 são 2 arestas. E do V1 para o V4? Do V1 para o V4 é uma aresta. Beleza. E do V2? Agora V2. Do V2 para o V1 só tem uma. Do V2 para o próprio V2, aí seria laço. Tem laço? Não, não tem laço, é 0. Do V2 para o V3, uma. Do V2 para o V4, uma. E aqui, agora o V3. Do V3 para o V1, ó, do V3 para o V1 são arestas múltiplas, são 2. Do V3 para o V2, tem uma. Do V3 para o V3, agora são laços. Agora perceba que eu tenho 2 laços. Se eu fosse falar grau, cada laço seria 2, então esses 2 laços seria 4. Mais esses 3 seria 7. Então o V3 tem grau 7. Só que o grau conta 2
o laço conta 2 por grau, mas, mas continua sendo uma aresta única. Então, do V3 para o V3 são quantas arestas? Uma aresta, que é um laço, outra aresta, que é um laço. Então, são 2 laços. Então, do V3 para o V3 são 2 laços. E do V3 para o V4 não tem ligação, é 0. Não tem aresta. Nesse caso, o V3 e o V4 não são arestas adjacentes. Por isso que é matriz de adjacências, né? O V3 e o V4 não são adjacentes. Não tem aresta que conecta eles. Diretamente, né? Posso fazer um caminho, mas diretamente não. Do V4 para o V1 tem 1. Do V4 para o V2 tem 1. Do V4 para o V3 não tem. E do V4 para o próprio V4 seria um laço, não tem laço no V4. Pronto. Construir a matriz de adjacências. Só perceba o seguinte, que essa matriz de adjacências, quando eu estou falando de grafo não orientado, ela vai ser simétrica. Perceba que é o seguinte, ó, se você colocar um espelho aqui na diagonal principal, ela vai refletir esse lado para esse, ó, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Então, o que acontece? Como eu falei que uma estratégia para guardar um grafo é gastar a menor quantidade de memória possível, então, como essa parte abaixo da diagonal principal é igual a essa parte acima da diagonal principal, então eu nem precisaria guardar essa parte abaixo. Eu poderia guardar só a diagonal principal e acima dela. Ou seja, eu poderia guardar só a parte triangular superior. Ah, professor, eu gosto de triangular inferior. Poderia guardar triangular inferior? Sim, você poderia guardar a partir da diagonal principal abaixo dela. Seria a mesma coisa, você guardaria a mesma quantidade de elementos. Então perceba que isso daqui eu posso até jogar fora. Não preciso guardar na memória do meu computador, porque isso daqui é igual a essa parte de cima. Então eu nem preciso consultar ela, eu só consulto a parte de cima. A gente vai ver diferente quando é matriz de adjacência de grafo orientado, direcionado. Aí eu preciso guardar ambas. A gente vai entender por quê. Mas quando o grafo não é direcionado, eu posso guardar só a parte triangular superior, por exemplo. Porque a diagonal principal me fala a quantidade de laços. E a parte de cima me fala as relações entre outros grafos. E a parte de baixo é igual, eu não preciso guardar. E nesse caso aqui, a gente tem 5 vértices. Então, cada linha da matriz de adjacência vai representar um desses 5 vértices. O A, o B, o C, o D e o E, e cada linha vai representar um também, o A, o B, o C, o D e o E. Vamos agora construir a nossa matriz de adjacência. Começar com a primeira linha, que é o A. O A conecta com o próprio A? Tem laço? Não, 0. Tem aresta que vai do A para o B? Não, é 0. Tem aresta que vai do A para o C? Não, é 0. Tem aresta entre o A e o D? Tem 3, ó. 1, 2, 3, ó. Do A para o D são 3. Então são arestas múltiplas, né? 3 arestas que vai do A para o D. E o A para o E tem? Não, o A para o E é 0. Agora vamos pegar o B. O B para o A? Não, é 0. O B para o C? O B para o próprio B, né? Não tem laço, é 0. O B para o C é 2. B para o C são 2. O B para o D é 0. E o B para o E também é 0. Agora o C. O C para o A é 0. O C para o B é 2. O C para o próprio C não tem laço, é 0. O C para o D é 1. E o C para o E é 0. E o D? O D para o A são 3. O D para o B é 0. O D para o C é 1. O D para o D não tem laço, é 0. E o D para o E é 0. E o E? Agora perceba que o E ele é isolado. Quer dizer o quê? Que ele não vai estar conectado com ninguém. Então não tem aresta, é tudo 0. Então perceba que a coluna e a linha do E é tudo 0, porque ele não está conectado com ninguém. Ele é um vértice isolado. Duas coisas que eu quero que você preste atenção. Primeiro, perceba que quando a gente não tem laço, se for avisado no começo, esse grafo não tem laço,
Se eu saber que esse grafo não tem laço, e eu sei que a diagonal principal é tudo zero, porque a diagonal principal é onde vai contar a quantidade de laços. Então, se eu sei que esse grafo não tem laços, eu nem preciso guardar a diagonal principal, porque eu já sei que não vai ter nenhum laço, se eu saber de antemão que não tem laço, ok? Um grafo que não tem laço, então eu já sei de antemão que é tudo zero. Então, nesse caso, eu nem preciso guardar a diagonal principal, eu guardo só o quê? Eu guardo só a parte acima da diagonal principal. Cuidado que eu não posso falar triangular superior. Triangular superior envolve a diagonal principal. Então, se eu falar triangular superior, é diagonal principal e acima da diagonal principal. Nesse caso aqui, eu posso guardar não a triangular superior, mas só a parte acima da diagonal principal. Se eu guardar só a parte acima da diagonal principal, eu já tenho todas as informações que eu preciso, porque a parte abaixo da diagonal principal é igual, já que não é um grafo orientado, e eu já sei que a diagonal principal é tudo zero, então já que eu sei que é tudo zero, eu não preciso nem guardar. Beleza? E outra coisa, perceba que aqui tem pouco zero, aqui tem um monte de zero. Por quê? Por que aqui tem um pouco zero? Porque esse é um grafo quase completo. Se eu fazer do V3 para o V4, ele já fica completo, já fica todas as arestas ligando com todo mundo. Esse daqui já não está completo, falta muito para ser um grafo completo. Então, quando falta muito para ser um grafo completo, a gente vai ter um monte de zero. E quando falta pouco para ser um grafo completo, a gente vai ter pouco zero. Nesse caso aqui, a gente fala que essa matriz é densa. Por que que é densa? Porque tem muita aresta. E essa matriz a gente fala que é esparsa. Porque é esparsa tem muito zero, quer dizer que falta muitas arestas ainda para ser completo. Então, esparso quer dizer que falta muita aresta, tem pouca, igual eu tenho, se eu estou numa festa. A densidade aqui dessa festa, ou a densidade dessa passeata, né, é muito grande, é uma densidade muito grande. O que quer dizer? Quer dizer que tem muita gente. Ou se está esparso, quer dizer que tem pouca gente, né? Tem gente bem espalhado. Então, esse caso aqui, esse é um grafo denso. Por que que é um grafo denso? Porque tem muita aresta. Quase todo mundo está conectado com todo mundo. Já esse daqui não, é esparso, né? Porque a conexão entre eles são poucos. Lógico que tem até umas arestas múltiplas. Mas, por exemplo, olha o A só conecta com D, não conecta com os outros. O E é um vértice isolado. Olha o C só com 2, olha o B só com 1, só com C. Então, nesse caso, que tem muito zero, a gente está guardando talvez uns zeros à toa. Será que precisava guardar esse tanto de zero aqui na memória? Será que não tem um jeito de guardar realmente só as ligações? E aí que a gente vai ver ainda nessa aula as listas. As listas, ela guarda só as ligações, só as arestas realizadas. Então esse monte de zero ele não vai guardar. Então quando eu tenho um grafo esparso, ou seja, que falta muito para ser completo, em geral vai ser melhor a lista, porque a lista vai guardar só realmente as arestas que acontecem, só as ligações que acontecem. Agora, quando eu tenho um grafo que é muito denso, ou seja, é quase completo, como lá ele vai guardar todas as ligações, então em geral a matriz de adjacências é melhor. Então quando que a matriz de adjacência é melhor do que lista? A gente vai apresentar a lista, mas quando que a matriz de adjacência é melhor? Nesse caso aqui de grafos densos, em geral, a matriz de adjacência é melhor. Nesse caso de grafos esparsos, ele guarda um monte de zero que talvez não precisaria ser guardado. Mas mesmo assim, ainda tem as estratégias das matrizes de adjacência, né? Que se eu for um grafo não direcionado, eu posso guardar a parte triangular superior só, não preciso guardar o resto. Se for um grafo não direcionado e que eu sei que não tem laço, eu nem preciso guardar a diagonal principal, eu guardo só a parte acima da diagonal principal. E é o seguinte, se eu tiver um grafo simples, só para a gente prestar atenção, coloquei isso aqui. Se eu tiver um grafo simples, o que é um grafo simples? Sem arestas múltiplas e sem laço, eu tenho certeza que a minha matriz vai ser booleana. O que é booleana? É só 0 e 1. Por quê? Como não tem arestas múltiplas, olha só, ou vai ser 1 ou vai ser 0 as ligações. E como não tem laço, tenho certeza que aqui vai ser uma diagonal principal. Então, se um grafo simples, eu posso guardar, esse é um grafo simples. Eu já sei que vai ser tudo 1 a 0, eu sei que a diagonal principal é 0. Se for um grafo simples que não é orientado, a parte acima da diagonal principal é igual à parte de baixo. Eu posso guardar só
a parte acima da diagonal principal. Preciso guardar a diagonal principal? Não, porque grafo simples não tem laço, eu sei que ali vai ser tudo zero. Então, um grafo simples, a gente já sabe que vai ser uma matriz booleana com a diagonal principal tudo zero, porque também não tem laço. Vamos pegar agora um exemplo de como a gente constrói uma matriz de adjacências de um grafo orientado. Então, percebe que a gente tem setinha. Como a gente tem seta, agora é um grafo direcionado, um grafo orientado. Como que eu vou fazer? Agora a direção importa. Perceba que agora está escrito o seguinte, ó, o A e J, ó, no caso de grafo orientado, o A e J informa a quantidade de arestas que sai do vértice que é representado pela linha I e entra no vértice que é representado pela coluna J. Ok? Então, cuidado que agora não vai ser uma matriz simétrica, porque o 1, 2 é diferente do 2, 1. O 1, 2, eu informo que a aresta sai do 1 e chega no 2. O 2, 1 quer dizer que eu tenho uma aresta que sai do 2 e chega no 1. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, o 1, 2 acontece, mas o 2, 1 não, ok? Então, vamos construir essa matriz de adjacências desse grafo direcionado, orientado. Então, ó, eu tenho 0, os vértices 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desses vértices vai representar uma linha. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desses vértices vai representar uma coluna. Vamos fazer agora a construção dessa matriz de adjacências. Agora, ó, primeira linha é o zero. São vértices que saem do zero. Olha lá no zero. Ok? Estou olhando aqui no zero. O 0 para o 0 tem algum laço? Não. O 0 vai sair para quem? Ó? O 0 vai sair para o 1 e o 0 vai sair para o 3. Então, vamos colocar lá. O 0 para o 0 não tem laço, é 0. O 0 para o 1, sim, tem uma aresta que sai do 0 e chega no 1. O 0 para o 2 é 0. O 0 para o 3, quantas arestas sai do 0 e chega no 3? É uma. Ué, professor, mas lá está falando duas. Cuidado. Que sai do 0 e chega no 3 só tem uma aresta. Essa outra aresta sai do 3 e chega no 0. É diferente. Ok? Então, no caso de grafo orientado, aqui a gente também vai falar orientação. Que sai do 0 e entra no 3 é só 1. Vamos continuar. Que sai do 0 e vai para o 4, 0. E que sai do 0 para o 4 não tem nenhuma. Agora vamos pegar 1. O 1 para o 0. Tem algum 1 para o 0? Tem, mas cuidado. Não sai do 1 e chega no 0. Sai do 0 e chega no 1. É o contrário. Então, essa linha são as arestas que saem do 1. Do 1 para o 0, tem alguma que sai do 1 e chega no 0? Não. Tem algum laço 1 para 1? Não. Tem alguma que sai do 1 e vai para 2? Sim, tem uma. Tem alguma que sai do 1 e vai para 3? Sim, uma. E tem aresta para o 4 e para o 5? Não, do 1 para o 4 e para o 5 não. Agora o 2. Tem aresta que sai do 2 e vai para o 0? Não. Tem arestas que sai do 2 e vai para o 1? Que sai do 2 e vai para o 1? Não. Tem aresta que sai do 2 e volta para o próprio 2, ou seja, um laço? Tem um laço. Tem arestas que sai do 2 e vai para o 3? Sim. Tem aresta que sai para o 2, ó, o 4 e o 5 estão separados, né? Não vai ter. E o 3? Tem aresta que sai do 3 e vai para o 0? Sim, tem uma aresta que sai do 3 e vai para o 0. Cuidado que essa não conta, só essa daqui. Tem aresta que sai do 3 e vai para o 1? Sai do 3 e vai para o 1? Não. Tem o contrário. Do 3 para o 1, não. Do 3 para o 2 tem? Do 3 para o 2 também não tem. Tem a volta. Do 3 para o 3 tem laço? Não. Do 3 para o 4 também não tem. 3 para o 5 também não tem. O 4, ó, o 4 não está conectado nem com 0, nem com 1, nem com 2, nem com 3. E o 5 também, não está nem conectado nem com 0, nem com 1, nem com 2, nem com 3. Agora vamos ver, ó, linha 4. O 4 com 4 tem laço? Não. O 4 com 5, tem alguma aresta que sai do 4 e vai para o 5? Não, é 0. Porque essa aresta sai do 5 e vai para o 4. Então, do 5 para o 4 tem uma aresta? Sim, tem uma aresta que sai do 5 e vai para o 4. E 5 para 5 tem? Não. Então, perceba aqui o seguinte.
Se eu tiver um grafo orientado, olha só que ruim, ele não é simétrico. Perceba aqui, ó, 1 e o 0 já não é. Ó, o 0 está ligado com 1? Sim, mas o 1 não está ligado para o 0, porque não tem aresta que sai do 1 para o 0, mas tem aresta que sai do 0 para o 1. Agora o 0 para o 3 tem uma aresta que sai do 0 para o 3, mas também tem aresta que sai do 3 para o 0, mas são duas arestas diferentes. Então perceba que aqui a gente não pode jogar fora a parte de baixo da triangular superior, nem a parte de cima, a gente tem que manter tudo. Então quando a gente está falando de grafos orientados, a matriz de adjacência é pior em relação a guardar memória do que grafos não orientados. E outra coisa, essa daqui é bem esparsa, né? Olha o tanto de zero que eu vou guardar. Eu vou ter que guardar um monte de zero à toa. A lista vai me ajudar com isso. Eu não vou precisar guardar esse monte de zero. Eu vou guardar só realmente as adjacências que ocorrem. E no caso de lista de adjacência, vamos ler aqui, ó, para cada vértice do grafo, a gente vai fazer uma lista com todos os outros vértices nos quais ele tem uma aresta. Então eu vou pegar cada vértice e para cada vértice eu vou fazer uma lista só com os vértices que ele tem aresta. Se ele não tem aresta, não vai participar dessa lista. Por isso que quando tem muito zero, ou seja, a conexão é pequena, são grafos esparsos, essa lista vai ser menor, porque ele não vai considerar esses zeros, vai considerar só o fato quando tem aresta. Então olha só, esse grafo aqui, ó, tem que vértice? 1, 2, 3, 4. Para cada vértice eu vou fazer uma lista. Olha aqui, ó, a lista de adjacências vai ficar dessa forma aqui, ó. Perceba que o grafo 1, ele está conectado com quem? Está conectado com ele mesmo, a partir de um laço. Está conectado com o 2 e está conectado com o 4. São 3 conexões a partir do 1. E o 2? O 2 está conectado com o 1, ó, tem uma aresta para o 2. O 2 está conectado com o 3. E o 3? O 3 está conectado com o 2 e está conectado com o 4. Ó. Eu fiz uma aresta só com uma lista só com as arestas que ele participa. E o vértice 4? Está aresta para quem? Está aresta para 1 e está aresta para 3. Então perceba que aqui eu vou guardar quantas informações? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 informações. Perceba que aqui se eu fosse fazer uma matriz 4x4, já seria o quê? 4 vezes 4, 16. Ok? Mesmo se eu fazer um caso de guardar só a parte diagonal principal acima, só triangular superior, ainda seria um pouquinho a mais do que esse caso de 9, né? Aqui no caso triangular superior seria 10 dados que eu guardaria. Ainda seria um pouquinho maior que o 9. Então perceba aqui, ó, a lista aqui já ganhou. E nesse caso aqui, ó, que tem 5, ó. Então vamos lá, o A, B, o C, o D e o E. Como ficaria essa lista? Desse jeito. O A tem adjacência com quem? Com B, com C e com E. Ó, o A liga com B, com C e com E. E o B liga com quem? Com A, com C e com D. Né? O B liga com A, com C e com D. E o C liga com quem? Com A, com B, com C, com D e com E. Então, ó, o C liga com A, com B, com D e com E. E o D liga com quem? O D liga com o B e com C. E o E liga com quem? O E liga com A e com C. Então, olha só quantas informações a gente vai guardar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 informações. Nesse caso aqui, um grafo, uma matriz de 5 por 5 seria 25 informações. Mesmo se eu considerasse só a parte triangular superior, ainda não seria mais do que isso daqui. Ok? E outra coisa, né? Esse daqui seria um grafo simples, né? Se eu soubesse que fosse grafo simples, aí ficaria um pouquinho melhor. Por quê? Porque eu não precisava guardar a diagonal principal. Melhor para, em relação, eu falo, a matriz de adjacências. Professor, e esse espacinho aqui, ó, que a gente deixa em branco? Por que que tem esse espacinho? É o seguinte. Esse espaço acontece porque, às vezes, a gente está trabalhando com grafos que tem peso nas arestas. Por exemplo, se eu tenho uma agência de transportes e aí eu tenho que entregar em várias cidades, por exemplo. Se eu fazer um traço que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e fazer um traço que liga São Paulo a Salvador, esse traço conta como uma aresta só. Só que essas arestas são diferentes. Por quê? O que eu posso considerar nessas arestas? A distância, por exemplo.
A aresta que vai de São Paulo até Rio de Janeiro tem um comprimento menor do que a aresta que vai de São Paulo para Salvador. Então eu vou poder colocar, por exemplo, o peso que é essa distância, porque é mais fácil ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ou eu posso colocar um peso que seria o valor, que seria, por exemplo, a quantidade de combustível que eu vou gastar mais os pedágios que eu vou gastar, por exemplo. Então eu posso colocar algum valor em cada aresta dependendo da minha aplicação. E aí eu vou colocar aqui o valor, né? Por exemplo, do A para o B vai ter um valor, aí eu coloco aqui. Do A para o C vai ter um outro peso, eu posso colocar aqui. Então eu posso usar esse espaço para colocar o peso. Por enquanto a gente está falando de grafos que não tem pesos nas arestas. Então a gente vai só guardar mesmo só as conexões, só as arestas mesmo, não vai guardar os pesos por enquanto, ok? Então beleza, lista de adjacência é isso. Para cada vértice eu vou fazer uma lista com todos os outros vértices que ele tem aresta. Professor, como que ficaria a lista de adjacência com grafos orientados? Ó, nesse caso aqui eu coloquei dois grafos iguais, né? Iguais entre aspas. Tem os mesmos vértices, tem as mesmas conexões, só que aqui é não orientado, aqui é orientado, ok? Como que ficaria a lista de adjacência de um grafo não orientado? A gente já viu, né? O A está ligação com quem? Com B e com C. O B tem ligação com quem? Com A e com C. O C tem ligação com quem? Com A, com B e com D. E o D tem ligação só com C. Agora veja que nas listas de adjacências de grafos orientados é melhor ainda em relação à memória. Por quê? Eu não preciso guardar, por exemplo, olha aqui, eu guardei o A com B e o B com A. Aqui eu não, e é a mesma aresta eu guardei duas vezes. Nesse caso eu não preciso guardar duas vezes, por quê? Porque eu só guardo a orientação. Então olha só, o A vai para o C. Ó, aqui tem conexão, mas não é o A indo para o B. Então aqui eu não vou colocar na lista do A. Na parte do A eu só vou fazer coisas que saem do A. Então o que sai do A é só essa aresta, que é do A para o C. Então aqui eu vou colocar na lista do A só o C. E na lista do B, quais são as arestas que saem do B? É só uma que vai para o A, eu só coloco o A. E arestas que saem do C, ó, que sai do C, vai para o B e vai para o D, ó, vai para o B e vai para o D. E arestas que saem do D, nenhuma, mas não tem essa aresta, mas não sai do D. Então perceba que, para guardar as listas de adjacências de grafos orientados, é menor do que o caso de grafos não orientados. Então fica até melhor ainda. Então, em geral, eu posso falar o seguinte: grafos orientados, em geral, é melhor a lista de adjacência. Grafos não orientados, em geral, é melhor a matriz de adjacências. Mas isso vale para todos os casos? Não, a gente tem outras coisas a avaliar. Por exemplo, matrizes esparsas, que tem muito zero, que falta muito para ser completo, em geral é melhor a lista de adjacências. Agora, matriz densa, que tem muitas conexões, que é quase completo, em geral, grafos densos, né? Em geral é melhor a matriz de adjacências. Então tem essas várias coisas, vários fatores que a gente tem que levar em consideração para ver como que é melhor guardar o meu grafo, como que é melhor fazer a representação do meu grafo. Mas essa aula foi mais para apresentar mesmo para vocês o que seria matriz de adjacências, o que seria lista de adjacências e já começar a levantar essa questão para vocês, né? Como guardar um grafo ou qualquer outra coisa que a gente vai guardar no computador que gaste a menor quantidade de memória possível. Então espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, não deixa de esquecer de colocar um like no vídeo e até a próxima aula.